Olá, queridos alunos do Endodontia de Valor. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da doutora Flávia Cardoso para estar aqui nesse projeto incrível que eu acompanhei desde o início. Eu tenho muito orgulho do Endodontia de Valor e eu tenho certeza que esse curso vai transformar a vida de vocês, tanto do lado pessoal como profissional. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui que tem muito a ver com o que eu acredito, com o que eu defendo na odontologia e eu tenho certeza que vai contribuir para cada um de vocês. O tema da aula é como se diferenciar na endodontia. Eu acredito que o caminho para a diferenciação, ele se dá de acordo com como a gente se posiciona, como a gente se comunica e também na maneira como a gente trata o nosso negócio. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse posicionamento, onde a gente deve, e como a gente deve se posicionar, como a gente tem que se comunicar e também a maneira como a gente deve tratar nosso negócio, independente se você for dono ou não de um consultório ou uma clínica. Bom, eu sou Kézia Cardoso, eu sou dentista formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Já trabalhei em grandes empresas do ramo odontológico. Hoje eu tenho uma mentoria na área de gestão, marketing, vendas e finanças e sou fundadora da empresa Empreender em Saúde. Vamos começar essa aula com uma pergunta. O que é ser de valor? Será que é ser mais caro? Será que ser o profissional mais cotado, mais disputado? O que seria ser de valor? Então, antes de explicar o que é ser de valor, eu quero explicar para vocês a diferença entre preço e valor. Preço é o que se paga e valor é o que se leva. Então, valor está muito mais ligado à percepção, ao quanto o outro te valoriza, o quanto o outro enxerga que o que você está propondo no seu serviço, no que você faz, vale a pena. Então, o valor está muito mais ligado à reputação, credibilidade, ao que você reflete em relação ao seu trabalho. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem. Muitas vezes as pessoas adquirem algo que tem um preço maior, mais caro, só que elas falam que vale a pena. Então, às vezes está ligado à realização, ou à experiência, ou à comparação. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. Realização. Foi caro, mas valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque em algum momento, no momento que a pessoa comprou algo e utilizou e satisfez, entregou a solução para ela, valeu a pena, resolveu o problema dela ou entregou o que ela realmente precisava naquele dia, naquele momento. Experiência. Então, tem uma frase que eu trago aqui. Não foi barato, mas a experiência é única. Então, a gente pode trazer aí, a gente pode refletir sobre isso quando a gente toma um café mais caro, com um valor mais elevado, mas ele tem um sabor único, ou uma torta, ou um prato num restaurante, enfim. Ou um passeio, uma experiência de viagem, que as pessoas normalmente falam, foi caro, mas foi uma experiência única. E quando se compara com o outro. Então, nossa, eu paguei a mais, mas quando eu comparo com o outro, tem uma discrepância. Então, essa questão do valor está muito ligada ou à realização pessoal de alguém, ela queria muito aquilo, um sonho, ou a experiência que aquilo promove, que aquele produto ou serviço promove, ou então quando ela compara com o outro e faz sentido porque o outro não entrega o que ela consegue entregar, tá? Então, quero que vocês, já no início dessa aula, internalizem que nós pagamos, por algo que enxergamos valor, que cada um aí tem sua percepção, tem as suas expectativas e pode ou não dar valor para algo. Então, quando alguém não compra algo, não é porque aquilo não vale, que para ele não faz sentido, para ele aquele preço que está ali não é justificável. Só tem um detalhe: valorização não se pede, valorização se conquista. E se conquista com uma boa comunicação, com uma postura correta, e com uma comunicação
que faça sentido para o outro. E aí a gente se depara com 2 tipos de cliente, basicamente. Eu aprendi isso com o Pedro Superti. Ele falou que existe o cliente que só está preocupado com o preço, não importa a qualidade. E aquele que está preocupado com a qualidade, não importa o preço. Claro que a gente sabe que existem vários tipos de clientes, né? Mas se a gente tiver em mente que existe um determinado tipo de público que está mais preocupado com a qualidade do que com o preço, com certeza a gente vai ajustar a nossa comunicação para gerar valor para esse determinado tipo de cliente, que está realmente mais preocupado com o que você vai oferecer, com o que você vai entregar para ele no seu serviço. O cliente, ele vai dar valor no que ele vê sentido, no que faz sentido para ele. Então, o seu papel é mostrar para ele que você tem a solução para o problema dele, que aquilo que você está apresentando, o seu produto, o seu serviço, no caso de um endodontista, de um dentista, né, você precisa apresentar para ele que o seu serviço faz sentido, ele precisa disso, tá? Então, ele só vai valorizar se ele entender que aquilo interfere na vida dele positivamente, que ele precisa disso e que se ele não fizer, isso pode ser um problema futuramente para ele, para a saúde bucal dele. Bom, e como é que um endodontista de valor pensa? Eu trouxe aqui a imagem da doutora Flávia Cardoso, que ela, para mim, é a personificação, né, da endodontia de valor. Ela realmente representa uma endodontia valorizada, uma endodontia que realmente comunica solução, experiência, resultado. Ela sempre fala que a atenção e o cuidado ao paciente, com o paciente, é tão importante quanto a técnica. Então, vocês conhecem a doutora Flávia Cardoso, ela é incrível tecnicamente, uma professora que não preciso falar muito aqui do currículo dela, mas do mesmo jeito, né, que ela se dedica à excelência técnica, ela também se dedica muito à atenção ao paciente, ao cuidado, à comunicação, ela tem empatia, então ela entende que isso está na mesma categoria de importância. É assim que o endodontista de valor, ele pensa, ele enxerga. Ele não foca só na técnica, ele coloca o atendimento no mesmo patamar de importância. Bom, e o endodontista de valor, ele também se preocupa com a experiência do paciente, né? É toda essa atenção, esse cuidado faz parte da experiência, antes, durante e depois do atendimento. E quando é que começa essa experiência, né? Quando é que ela acontece? Ela acontece durante a jornada, enquanto ele está ali com o endodontista, não só durante o procedimento, mas na preparação desse paciente, né, na explicação do problema para esse paciente e também nas orientações após o procedimento. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês que reflete aí como a doutora Flávia Cardoso, ela leva tão a sério essa questão da experiência, do cuidado, que o depoimento da paciente já vai mostrar para vocês que tudo isso faz sentido. Então, quando eu cheguei na clínica, eu estava com um nível de dor, de uma dor aguda, né? Porque eu estava com uma pulpite. E na minha avaliação é 10, de 0 a 10, 10. Porque realmente é extremamente dolorido. Fui muito bem recebida pela doutora Flávia, que me atendeu prontamente. E foi retirando a minha dor conforme foi sendo executada a técnica de anestesia. E depois do procedimento anestésico foi tranquilo, a dor foi amenizando e foi possível fazer o tratamento sem dor. A doutora Flávia não só explicou o procedimento, como me deu conforto, com almofadas na poltrona, mantinha para o aquecimento, música para eu escolher, para fazer o tratamento ouvindo música. Foi super confortável, sem problema. Recuperação 100%, nós fizemos em 2 procedimentos, né? O primeiro procedimento foi tratar a pulpite, com anestesia e todo o procedimento de medicamento, depois então numa segunda etapa para finalizar o procedimento. Além de o procedimento técnico ser perfeito, do que no meu caso, né, foi perfeito, tem um tratamento humanizado atrás da doutora Flávia, que eu acho que é super importante e eu recomendo bastante profissionalmente. Eu já tinha feito outros procedimentos, até em função da própria função que eu estava buscando, a estética, né, e a função como prioridade. Então, esse atendimento particularmente fez eu ficar bastante confiante
E a minha palavra seria confiança na doutora Flávia. Fui prontamente atendida, um excelente atendimento, e que o profissional tem que focar nisso, né? Não só fazer o procedimento técnico, mas principalmente fazer a acolhida certa, porque aí sim você se completa, não? O cliente precisa muito disso. Bom, e o que seria experiência? Muita gente fica confuso com essa definição de experiência que se fala tanto nos tempos de hoje, né? Então eu trouxe aqui que experiência é um conjunto de sensações e percepções que podem acontecer mesmo antes dele se tornar seu cliente. Antes mesmo de uma pessoa decidir ser seu paciente, a experiência já acontece, né? Na percepção que ela tem de você, seja através da rede social, através de alguma indicação de um colega ou de um paciente seu. Então a experiência já começa aí, tá? E a decisão? Quando é que o paciente decide ficar com você, ser tratado com você? A decisão de qualquer cliente acontece depois de analisar vários fatores. Isso acontece não só na odontologia, como em qualquer setor onde se tem ali produto ou serviço. O cliente ele vai analisar diversos fatores até ele tomar a decisão e falar sim, é aqui que eu vou investir, é aqui que eu vou me tratar, é aqui que eu vou comprar um produto ou um serviço. Nem sempre é o local que tem o menor preço. Então, essa decisão ela é pautada em diversos fatores e nem sempre o fato da pessoa cobrar mais barato ganha o cliente. É importante ressaltar isso. E o que você faz para não ser comparado pelo preço? Muita gente tem esse medo, nossa, eu preciso ver quanto estão cobrando para não cobrar tão fora, porque senão eu vou perder, né? O que você precisa fazer para não ser comparado pelo preço, caso você tenha um valor mais alto em seu tratamento, o paciente decida escolher você, né? O que você precisa fazer? Antes de entrar nesse assunto do que precisa ser feito, eu trouxe aqui alguns dados. A gente tem 340 mil, aproximadamente, 340 mil dentistas no Brasil. E desses 340 mil dentistas no Brasil, 16.659 são especialistas em endodontia. Então, você já tem aí um cenário onde você não é único, né? Você tem concorrência e não tem como brigar com ela. Isso sempre vai existir. Novos dentistas estão se formando a todo ano e um ou outro vai fazer endodontia e você vai competir com ele. Então, a endodontia está aí no 3º lugar no ranking da especialidade mais procurada. E isso é algo que não tem como discutir, brigar e justificar o fato de ter ou não ter paciente, porque tem muita concorrência. Sempre vai ter e essa concorrência tende a aumentar. Bom, quais são os caminhos, né, que existem aí para o endodontista? Normalmente, o endodontista ou ele vai para um consultório particular único, um consultório especializado e trabalha sozinho, dependendo aí de indicações de outros, ou ele vai trabalhar numa clínica multidisciplinar, onde ele tem ali o protesista, o ortodontista, trabalhando lado a lado com ele, discutindo casos e encaminhando mais facilmente pacientes de endodontia, né? Tem essas duas realidades aí. Se vocês me perguntarem qual que eu acredito ser a melhor, eu vou falar, depende. Depende do seu nome, da sua reputação, da sua credibilidade, do relacionamento que você tem com seus colegas. Então, existem pessoas que têm muito sucesso com consultório particular, especializado em endodontia, e tem pessoas que têm sucesso dentro de uma clínica multidisciplinar com outros colegas aí, indicando pacientes para eles de uma maneira mais próxima. E o que um endodontista de valor faz? Eu coloquei a foto da doutora Flávia Cardoso, porque eu acho que ela é um ótimo exemplo aí de endodontista de valor. Primeiro, investe no nome. O que é investir no nome? É se fazer ser conhecido, né? O que faz, como faz,
onde atende. Então, seu nome precisa circular entre parentes, amigos, pacientes. Então, investir no nome. Reputação e credibilidade. Tá, você investiu no nome, mas o que estão falando de você? Qual é a sua reputação? Estão falando bem ou mal? Né? Não pode só investir no nome sem saber se isso vem acompanhado de reputação e credibilidade. Então, invista na reputação e na credibilidade, se preocupe. O que estão falando de mim? Estão falando bem? O que eu posso fazer para continuarem falando de mim? Credibilidade se dá quando você resolve problemas, quando repetidamente você realmente entrega ali o que você prometeu, né? Você trata o paciente como ele deve ser tratado, você resolve a dor dele, enfim. E aí você vai ganhando credibilidade. Outro ponto, relacionamento. A doutora Flávia investe bastante no relacionamento com o paciente, na comunicação com ele, na fidelização, não só com os pacientes, como com todos que trabalham com ela. Todos que estão trabalhando na clínica, independente da função, ela tem um bom relacionamento. Isso fortalece ainda mais o nome dela, a credibilidade dela. Então, o relacionamento com todas as pessoas, seja pacientes, seja pessoas da área, colegas, é super importante. E também pessoas totalmente fora, amigos, parentes, porque ela se torna uma referência. As pessoas sabem o que ela faz, como faz, onde atende e que ela é boa no que faz também. Então, relacionamento é positivo em todos os sentidos. Presença digital. Não tem como hoje um profissional, seja de qualquer área, né? Falando da odontologia, não importa se é ortodontista, endodontista, odontopediatra, tem que ter presença digital. Dizem que estar na rede social hoje é um atestado de existência. Por quê? Porque os pacientes vão buscar você na rede social. E se você não está lá, é como se você não existisse. Mas é preciso se preocupar. Não pode estar de qualquer jeito. Você tem que estar com uma comunicação que gera valor, que mostra o que você faz, como você faz, para quem você faz. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né, durante essa aula. E o método. O endodontista de valor investe num método. Ele não sai fazendo diferentes técnicas, misturando metodologias e materiais. Claro que a doutora Flávia ela traz uma série de recursos, mas ela tem um método, ela acredita numa metodologia e ela segue essa metodologia. Isso faz com que ela se posicione de uma maneira onde as pessoas saibam que a conduta dela é diferente. A conduta dela tem começo, meio e fim. A conduta dela não é igual a de todo mundo. Então, ela pode sim utilizar recursos diferentes, mas ela tem uma metodologia, ela tem uma maneira de trabalhar, né? Seja com recurso digital, seja com substâncias químicas específicas, mas ela tem um método de trabalho que ela escolheu para chegar no resultado que ela promete, que ela acredita. E com certeza vocês vão aprender muitas técnicas, muitos recursos e vão entender como é que o endodontia de valor, né, pode interferir positivamente na prática clínica de vocês. E eu trago uma frase aqui que talvez muita gente não entenda, mas ela faz muito sentido para mim e com o tempo vocês vão absorver e vai fazer sentido também, que é você é uma marca. Então, independente de onde você está trabalhando, o seu nome é o seu maior ativo. Você é uma marca. Então, como é que você constrói uma marca? Com repetições, com sensações. Quanto mais você impacta o mercado com boas sensações, com uma boa reputação, com uma boa credibilidade, você vai construindo uma marca, né? À medida que você vai atuando e entregando resultado, entregando boas experiências, você se torna uma marca forte, você se torna único, você se torna referência. Então, eu gostaria que todos entendessem isso, essa frase, e realmente se preocupasse com cada atitude, com cada conduta, com cada postagem. Você é uma marca e tudo que você faz pode refletir positivamente ou negativamente nessa sua marca, na sua marca. E como fortalecer
essa marca profissional? Bom, eu já falei aqui da presença digital, eu vou dar destaque para ela. Hoje a gente tem as ferramentas digitais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim. Hoje mais o Instagram, mais ativo. Você tem ela como uma ferramenta de fortalecimento de marca profissional. Por quê? Porque está todo mundo conectado e lá é um canal de comunicação muito forte, onde os pacientes interagem e você pode sim fortalecer a sua marca através dela. Por isso que eu trouxe ela aqui. Só que tem um problema. O problema é que vocês ou são aspirantes, né, da especialização de endodontia, né, são futuros endodontistas ou já são endodontistas. E na endodontia, muita gente fica assim, nossa, Kézia, mas como é que eu vou comunicar essa especialidade? Como é que eu vou vender endodontia? Ninguém quer comprar um tratamento de canal, né? Eu até coloquei aqui, alguém tem interesse em comprar um tratamento de canal? Claro que não, né? O paciente só busca um endodontista quando tem dor, quando realmente não tem jeito. Mas não tem como você usar a rede social para vender tratamento de canal. Não é por aí, não é esse caminho. Bom, então eu imagino que deve ser muito difícil para o endodontista postar algumas coisas de endodontia. Até coloquei aqui como exemplo uma radiografia, né, de um dente tratado canal. Eu acredito que não vai chamar a atenção do paciente, né? Ele não vai entender, ele não vai saber interpretar aquela radiografia. Então realmente é complicado, já que o Instagram, o Facebook é uma ferramenta visual. Também coloquei a foto aqui de uma fístula. Eu sei que tem muita gente que acha lindo, né, o tratamento de canal, de fístula, de abscesso, mas o paciente provavelmente não vai gostar. Ele realmente vai ficar um pouquinho de nojinho, né, desse tipo de postagem, desse tipo de imagem. Então eu não aconselho endodontista a postar esse tipo de lesão, a não ser que seja um professor, alguém que esteja se comunicando não para paciente, mas para aluno. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, se eu puder dar um conselho, não postarem, porque eu acredito que não vai fazer sentido, não vai gerar valor. E o que gera valor para o paciente, né? O que gera valor para ele é o que transmite estética, saúde, resultado. Então, como é que a gente pode transformar a endodontia, um tratamento de canal, em algo que remeta à estética, à saúde e ao resultado? É difícil, mas existe um caminho. Você não precisa postar radiografia, nem fístula, nem abscesso. Coloquei um exemplo aqui de um caso que a doutora Flávia me mandou, de uma paciente que se emocionou com o tratamento de canal, a finalização desse tratamento. Obviamente que o caso não foi concluído só com o tratamento de canal, ele seguiu para a parte estética e ela compartilhou, né, ela compartilhou comigo esse caso e eu fiquei bem emocionada. A paciente demonstra assim, muita gratidão pelo tratamento, pela finalização do tratamento, e é justamente esse tipo de comunicação que eu acredito que um endodontista, um endodontista aluno da endodontia de valor deveria postar para de fato ser valorizado, né, gerar o valor para a sua área, para a sua profissão. Então eu coloquei aqui, o paciente ele não quer ver fístula, radiografia, ele quer ter a certeza que você é o que todos falam que você é isso que ele quer ver na rede social. Ele quer ter a certeza de que você é tudo o que as pessoas falam que você é e que a experiência com você vale a pena. Então, qual é a comunicação que você vai usar, o que você vai explorar para validar o que falam de você e que o paciente que passa com você tem uma experiência positiva, ainda que nesse cenário de dor de dente, né, de tratamento de canal, que muita gente sabe que não é legal. Então esse vídeo mostra bem isso. Ai, obrigada, eu tô emocionada. E agora mais linda, com esse dente branco, nem dá pra saber, olha só, a perfeição.
Então, não é sobre o que você faz, mas sobre a experiência que as pessoas têm com você. É sobre isso. Qual é a experiência que as pessoas têm com você, quando passam com você? É sobre isso que você vai comunicar. É dessa maneira que você vai gerar valor. É dessa maneira que os seus pacientes vão indicar pessoas para você, seus colegas vão indicar outros pacientes para você, através dessa comunicação que valida que a experiência com você é boa, resolve. O endodontista de valor, ele gera valor. Então, eu quero que vocês comecem a trabalhar a mente de vocês para gerar valor através da comunicação. Mostrar que o tratamento endodôntico, apesar de ser doloroso, apesar de ser, em alguns momentos, difícil, ele é necessário e pode sim ter uma experiência positiva. Ele pode sim ter uma experiência que não seja traumática e que resolva o problema e que esse paciente, né, volte a sorrir, volte a falar, volte a mastigar. Então, é assim que se gera valor, através desse tipo de relato, desse tipo de comunicação. Eu coloquei aqui 3 exemplos que eu acredito que um endodontista de valor, ele não abre mão, são 3 pilares, né? Antes de vocês serem endodontistas, né, os que vão ser ainda, se considerem, né, os que já são, levem isso muito a sério. Vocês são dentistas, né? Todos que estão assistindo aqui essa aula são dentistas. E eu entendo que, independente de qualquer coisa, independente da área que se atue, né? E a gente está falando aqui de endodontia, mas se aplica para qualquer outra. Todo dentista ele tem que ter capacidade de diagnosticar qualquer problema. Então, se o paciente tem indicação de implante, de ortodontia, de periodontia, o dentista tem que ter a capacidade de diagnosticar, tem que ter a capacidade de explicar o porquê que aconteceu esse problema, a urgência do tratamento desse problema, a gravidade desse problema, né? Sensibilizar ele para tratar. E se o dentista não souber, não for da área, esse dentista tem que saber encaminhar, tem que saber indicar. Então, são 3 pilares. Para quem é endodontista, né, não se limite à endodontia. Saiba diagnosticar qualquer tipo de problema, saiba explicar esse problema e saiba indicar para um colega. O endodontista de valor não se limita à endodontia. O endodontista de valor, ele é multi, né, ele tem visão multidisciplinar. E aqui, trazendo conteúdo mais aprofundado da presença digital, eu trouxe um checklist aqui da presença digital, que vocês podem refletir, vocês podem anotar aí e fazer uma autoanálise, né? Coloquei até aqui o print do perfil da doutora Flávia Cardoso, acredito que ela se posiciona muito bem, e o perfil dela responde, né, essas perguntas aqui. Então eu quero que vocês, se tiverem papel e caneta, vocês comecem a escrever aí, fazer, na verdade, essa autoanálise para vocês ajustarem a comunicação de vocês no Instagram. Então, a sua página na internet precisa responder quem é você, qual o seu propósito, sua missão, o que te move, né? Onde você trabalha, isso é super importante, então tem que ter lá a cidade, o estado, né? O endereço onde você está, nem que seja pelo link. Qual experiência você proporciona? Então, eu mostrei para vocês o vídeo aqui da paciente da doutora Flávia, então ela proporciona uma experiência muito bacana. Vai ter outros vídeos também no decorrer da aula, onde vocês vão ver que ela consegue comunicar que a experiência com ela é positiva, por conta do cuidado do antes, durante e depois. Então, na rede social vocês precisam comunicar isso, qual experiência vocês proporcionam, qual o tipo de cliente que enxerga valor no seu trabalho, né, que enxergaria valor, com quem que você trabalha, o que seus colegas falam de você, o que os pacientes falam de você, o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Então, na rede social, o que você está compartilhando de conteúdo, não necessariamente da endodontia, mas de saúde de uma maneira geral. O que você pode compartilhar para ajudar com informação ali aqueles seguidores, né, seus futuros pacientes? Quais são as informações que seus pacientes, dentro do seu cenário, precisam saber
em relação a algum tipo de cuidado. E o que você pode contribuir com quem te segue, contribuir de uma maneira geral fora da odontologia. Então tudo isso precisa constar na sua página para que você realmente se torne de valor, né? Uma pessoa realmente que faça a diferença, que, como eu falei, o tema dela é como se diferenciar. Então, cuidando desses detalhes, você realmente vai se diferenciar dos demais. Eu costumo falar em todas as minhas aulas, normalmente quando tem especialista eu falo, antes de você ser especialista, você é dentista. Então, quem pretende aí seguir a especialidade, né, de endodontia, não esqueça que você sempre será dentista, tá? E o que o dentista respeita? O dentista, de uma maneira geral, ele respeita uma ordem aí, uma ordem em grau de importância, né? Quando está diante de um paciente, que seria saúde, em primeiro lugar, função e estética. Hoje a gente sabe que os pacientes chegam no consultório buscando estética, mas existe essa preocupação de não esquecer que a saúde está acima da estética, né? A função vem logo depois. Então, antes de vender um procedimento estético para o paciente, é preciso avaliar a saúde bucal dele, né? Tem alguma doença ali, essa doença precisa ser tratada, essa doença precisa ser controlada. E aí a gente vem para a função e, por último, estética. Talvez o que está acontecendo é que as pessoas estão se especializando tanto, né, nas áreas e esquecendo de ser dentista, esquecendo de cuidar da saúde, em primeiro lugar, da função e, por último, da estética. E aí, em tempos, né, onde se fala tanto de estética, falar de saúde é uma maneira de se diferenciar. Então, endodontista ou não, quem fala sobre saúde, quem se preocupa com a saúde do paciente, se diferencia. Então, eu aconselho vocês a se preocuparem com a saúde do paciente de vocês. E aí eu falo mais precisamente aí da prevenção, da profilaxia, né? Do não deixar uma doença evoluir ou não deixar nem ela acontecer. Isso é se preocupar com a saúde, tá? Isso é se diferenciar em tempos onde a maioria está falando só sobre estética. Mas o que seria saúde em si, né? Como é que a gente define saúde? A saúde, ela do meu ponto de vista, é quando você entende o paciente, investiga os hábitos dele, cuida dele, acompanha ele, trata e não deixa com que novas doenças avancem, né? Não deixa que ele seja cometido por novos problemas. Isso é cuidar da saúde, é investigar, é conhecer, é intervir e manter. Poucos cuidam disso. E uma frase que eu sempre falo, que é uma vez paciente, paciente para sempre. Então não importa se o paciente chegou para você para fazer um tratamento de canal. A saúde dele está em jogo, você fez o canal, você tratou aquele problema, né? Você resolveu, mas você precisa saber como ele está para que ele não adquira novas cáries, para que essa cárie não evolua e que ele não volte para fazer um outro canal. Se um paciente que tratou com você um canal volta para tratar outro futuramente, é porque você não cuidou da saúde, você deixou ele chegar a esse ponto. Então, eu quero que essa nova geração, né, de profissionais de valor, né, e falando mais precisamente aqui para os endodontistas, que vocês se apropriem dessa responsabilidade, internalizem que cuidar da saúde bucal do paciente é responsabilidade do dentista, independente da área, do procedimento que tenha sido feito. Uma vez paciente, paciente para sempre. Então, na endodontia de valor, o paciente sempre volta. Não existe isso de acabou o tratamento, já fez, já concluiu, ele precisa voltar. Esse tratamento, ele está estagnado, ele está avançando, ele está ok, né? Essa restauração que foi feita, ela está infiltrada, ela está com algum tipo de cárie secundária, enfim, ela está com algum tipo de problema. Esse paciente, ele está com gengivite, com periodontite, ele está com algum tipo de cárie nova.
Então, o paciente sempre volta, né? Indo no cheio de valor, o paciente sempre volta para ver como está esse tratamento de canal, como é que está a sua situação geral, né? E não deixar o paciente evoluir para outras doenças. Essa é a visão, esse é o cuidado que eu acredito, que eu defendo e que eu tenho certeza que a doutora Flávia Cardoso também entende e defende. Agora eu trouxe para vocês algo que provavelmente vai ser novo para muita gente, que é modelo de negócio. Eu coloquei modelo de negócio na endodontia de valor, mas na verdade é um modelo de negócio que se aplica para qualquer negócio. E eu costumo falar que independente de você ter um consultório ou não, você tem que ter um modelo de negócio, você tem que enxergar esses 9 blocos e trabalhar de uma maneira estratégica para não ficar perdido, para de fato se diferenciar. Então, esse aqui é o Canvas, é uma estrutura bem conhecida na administração, onde a gente tem aí o mapeamento de uma empresa. Ah, Kézia, mas eu não tenho empresa. Você é uma empresa, você é uma marca, independente de qualquer coisa. Então, eu quero só apresentar para vocês, para que vocês façam esse exercício, né, onde vocês estiverem, papel e caneta, e eu vou falar dos 9 blocos. O primeiro bloco que eu costumo falar é o de segmento de clientes. Então, eu coloquei aqui cliente. Quem é seu cliente ideal? O que ele valoriza? Ele está mais preocupado com a qualidade ou com o preço, né? Então, avalie qual o tipo de cliente. É um cliente que tolera uma recepção cheia? É um cliente que tolera ficar esperando na recepção? Ou é um cliente mais exigente? Né? Um cliente que quer ser atendido em hora marcada, quer atendimento rápido, quer um atendimento moderno. Que tipo de cliente você pretende atrair? Que tipo de cliente você está preparado para atender? Então, você precisa mapear que tipo de cliente você quer. O outro bloco, que eu normalmente falo nessa sequência, é a sua proposta de valor. Então, o que você tem para entregar de solução? Né? Qual a sua proposta de valor? O que ele está pagando para você? É só um tratamento ortodôntico? Mas de que maneira você entrega? É de maneira rápida? É de maneira previsível? No melhor contexto? Qual a sua proposta de valor? Então, proposta de valor é o que de fato você promete para o seu paciente, tá? Atividade-chave, botei aqui atividades. O que você precisa fazer para entregar essa proposta de valor? Você precisa escolher bons funcionários para atender bem, porque a sua endodontia, ela preza pela experiência como um todo. Você precisa ter recursos visuais para facilitar a vida dele, radiografia digital, microscopia. É possível? É viável? O que você está prometendo para ele? E aí, diante do que você promete para ele, você precisa avaliar quais são as atividades que você tem que desenvolver para entregar essa proposta de valor. Um outro bloco que eu acho super importante aí em seguida é o dos parceiros chaves, né? Os parceiros estratégicos. Muita gente negligencia isso. O parceiro estratégico é o seu paciente, que já passou por você e pode te trazer novos pacientes, é o seu colega de trabalho, que muito provavelmente é o que mais te indica paciente, você precisa cuidar dele. Outro tipo de parceiros, fornecedores dentais, que você pode negociar um menor valor, auxiliar de saúde bucal, todos que podem diretamente ou indiretamente contribuir para o seu sucesso profissional, são parceiros estratégicos. Então, cuide deles para que eles continuem te ajudando de alguma maneira, seja reduzindo o custo, né, falando aí de dental, ou indicando mais pacientes, falando dos pacientes que já passaram por vocês, ou por colegas, né, que normalmente mandam pacientes. Então, eu preciso cuidar desses parceiros estratégicos. Outro bloco super importante é o bloco do relacionamento. Nesse bloco, você vai listar aqui como é que você vai manter a comunicação do seu paciente, via WhatsApp, via e-mail, nas redes sociais. Você vai mandar cartão de aniversário para ele, ou você vai usar o WhatsApp só para confirmar a agenda. Você vai fazer algum tipo de conteúdo para mandar periodicamente para ele. Como é que você vai manter o relacionamento com o seu paciente? Você vai querer que ele volte a cada 3, 4, 6 meses,
Que mensagem que você vai mandar para ele? Então, esse bloco é super importante para você mapear todos esses pontos de contato com o seu paciente, de que maneira, em qual período que você vai enviar, né, esses comunicados para ele. Um outro bloco que é super importante são os canais. O que seria canais, quer dizer? Os meios que as pessoas vão ter de saber que você existe, né? Por quais canais ela vai saber que você atende, né? Então a gente está falando aí de uma fachada, de um consultório que pode ter, né, a sua comunicação, a sua rede social, o site. Então são canais que vão, o Google Meu Negócio, são canais onde você vai ter aí uma maneira de falar que você existe e o que você faz, né? Qual o serviço que você presta. Então, tem que mapear todos esses canais. Outro bloco que a gente tem aqui são dos recursos. O que você precisa ter de recurso para entregar a sua proposta de valor? Recurso material, né? Então, uma cadeira odontológica, um raio-x. O que você precisa ter de recurso para executar o seu trabalho? Então, você vai instrumental, materiais, esses recursos são fundamentais para executar seu trabalho. Você vai relacionar todos eles, para você ter uma noção do que você precisa fazer, de fato, para entregar a endodontia de valor. Outro bloco que quem tem consultório, quem é dono de negócio, tem que levar muito a sério é a estrutura de custos. Então, funcionário, aluguel, água, luz, telefone, com ou sem paciente, essa conta vai chegar. Então, essa é a estrutura de custos. Você precisa pagar, né, um estabelecimento, seja o parcelamento dele, se for próprio, seja o aluguel, o condomínio, enfim. Então, qual é a estrutura de custo para você atender, né? Aí você vai relacionar funcionário, você vai relacionar todos esses custos da estrutura do consultório que você tem, ou que você trabalha e paga alguma coisa. Então você vai ter que relacionar isso. E o fluxo de caixa é o que é a relação do que você vende, né? Como assim do que você vende? Como é que você ganha dinheiro vendendo tratamento endodôntico? Mas você não precisa se limitar a isso. Tem muito endodontista, ou se não tiver endodontista, que tiver um dentista, né, um clínico geral que quer fazer endodontia, você pode vender outros tipos de tratamento, né? O paciente precisa de uma profilaxia, eventualmente de um clareamento. Tem endodontistas que também são ortodontistas, tem muita gente que está fazendo harmonização orofacial, então você vai relacionar todos os serviços que você oferece dentro do consultório que você trabalha ou do seu consultório próprio. Então, relacionar isso, colocar valor nisso, então saber precificar é super importante. A precificação, ela não pode ser tabelada, ela não pode ser copiada, cada um tem a sua diante dos seus custos. Então, você vai relacionar o serviço que você vende, profilaxia, endodontia, clareamento, harmonização orofacial, colocar preço para isso, determinar de que maneira isso vai entrar no seu negócio, seja por cartão de crédito, boleto, mas determinar quais são os critérios, desconto, 10% se for à vista, 5%, enfim, você vai mapear como é que entra esse dinheiro no seu consultório, de que maneira ele entra, quais são as formas de negociação que você tem, para que você tenha clareza. Esses 9 blocos, eles mostram o seu negócio, né? Para quem ele entrega, né? Para quem está destinado, como ele é feito, né? O que ele exige de custo para existir e de que maneira você vai ter lucro, né? De que maneira você vai colocar dinheiro para dentro do seu negócio, tá? Então, o nome dele chama Canva, Business Model Canva. Então, um modelo de negócio Canva super conhecido aí na área administrativa. Só que tem um detalhe, a gente falou bastante aqui, né, nesse último slide sobre a parte administrativa, sobre mapear cliente, custos, parceiros. E aí eu trago um slide para vocês falando sobre já não basta simplesmente satisfazer os clientes, é preciso encantá-los. Então, além de tudo isso que eu falei até aqui, tem um encantamento, né? E aí todo mundo fica assim, nossa, mas tá, eu vou atender bem, eu vou cobrar certo, eu vou me preocupar com meus parceiros. Agora, encantar, quer dizer, encantar é algo muito abstrato.
Como é que eu encanto, né? Quais são os passos para encantar o cliente? E é por isso que eu trouxe aqui alguns pontos para facilitar esse entendimento de como encantar um cliente. Então, assim, seja muito bom tecnicamente. Vocês vão aprender muito com a doutora Flávia Cardoso. Se já não fizeram, se não já assistiram às aulas, acredito que alguns de vocês já devem ter assistido às aulas clínicas, técnicas da doutora Flávia. Então, sejam muito bom tecnicamente. Entreguem uma endodontia de excelência. Mas não esqueça do além da técnica, do atendimento, do profissionalismo, da postura, da comunicação. Não só com o seu paciente, como o colaborador que trabalha com você, com seus colegas, tá? Então, tudo isso, todo esse cenário, ele faz com que você se torne um endodontista de valor. E agora eu vou falar mais específico aí de como encantar um cliente, né? Cara a cara ali com ele. Primeiro, conheça ele, conheça seu paciente. Como assim quer se conhecer? Eu vou tratar, ele chegou, ele está com um problema, eu vou tratar. Não, é o histórico dele. Ele já fez tratamento no passado, ele sentiu dor, ele está traumatizado, ele tem trauma de agulha, ele tem alergia. Como é que esse paciente chegou para você? Qual é o histórico dele? Ele nunca passou no consultório odontológico? Você é o primeiro dentista que vai atender ele já com tratamento de canal? É importante você conhecer o seu paciente, a situação que ele se encontra. E a expectativa dele. Será que ele acha que vai doer? Será que ele acha que vai ser demorado? Será que ele acha que vai ser sessão única? E você precisa estar preparado para explicar o caso dele, como vai funcionar e fazer com que ele confie em você. Então, ao conhecer o paciente, você consegue se comunicar melhor com ele e despertar algo que é super importante, que é a confiança. Segundo, você vai, obviamente, fazer uma avaliação clínica, vai pedir imagens, né? Vai solicitar imagens, radiografia, tomografia, escaneamento, etc. E você vai precisar explicar o problema para ele, né? O problema que ele tem. A gente tem uma imagem aqui que a doutora Flávia me mandou, eu achei incrível, e ela facilita bastante o entendimento do paciente, né? Então, utilize recursos visuais para explicar o problema para o paciente. Pode ser uma câmera intraoral, pode ser através de um scanner, pode ser através de uma fotografia profissional, radiografia, tomografia, casos anteriores. Se você puder, use todos esses recursos para que o paciente veja, entenda e crie coragem, confiança para realmente tratar o problema. Saber que ele está no melhor lugar, que ele encontrou o melhor profissional. Você precisa explicar para ele, mostrar que você é autoridade no assunto, explicar que não é simples quando não for simples e ele sentir que você é a melhor pessoa para tratar ele. Então, nem sempre a fotografia ela vai ser efetiva, porque endodontia é algo que é complicado de se ver através de fotografia, então você vai ter que ter a radiografia, uma boa radiografia para te auxiliar ali na explicação, no diagnóstico. E se você puder ter todos esses recursos, como scanner, tomografia, melhor ainda. Terceiro, passe confiança. Claro que todas essas etapas, quando bem feitas, elas vão passar confiança. Mas eu quis destacar aqui a segurança para falar, é não gaguejar, é olhar no fundo do olho, é contar de casos anteriores semelhantes. Então essa segurança para falar de um caso clínico, do caso do paciente, transmite muita segurança. A questão da postura, a maneira como você fala, né, sem olhar para baixo, com a coluna ereta, com uma boa aparência no sentido de estar limpo, de estar arrumado, de estar ali dedicado para aquele atendimento, né, a sua postura. E a percepção, né? A percepção parece abstrato, né? A percepção que você gera. A percepção é o tom da voz, a velocidade do que você está falando, o cuidado como um todo, né? Essa percepção que você gera pode sim passar confiança ou não para ele. Então, passe confiança, tendo segurança ao falar, postura e cuidando de tudo que está ao seu redor, inclusive do tom da sua voz. Dê atenção, responda, pergunte, oriente. Então, dar atenção
realmente se importar quando ele falar que alguém já fez o tratamento e não teve uma experiência muito legal. Por que essa pessoa não teve uma experiência muito legal? Por que o tratamento endodôntico que ele fez no passado não deu certo e ele está ali com você para retratar? Responda. Faça perguntas também para que ele veja que você está interessado. Olha, isso já aconteceu outras vezes? Você teve algum tipo de trauma? E oriente. Oriente ele para que ele tome as medicações antes do tratamento, para que ele tome depois, para que não aconteça novamente, oriente ele em relação à indicação de um outro profissional. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo para você são realmente pontos que vão fazer com que ele se encante com o seu atendimento. Seja grato. Parece básico, mas muitas pessoas esquecem de agradecer o paciente. Agradecer a confiança por ele ter tratado, agradecer por ele ter retornado, agradecer a ele por ele ter indicado um outro paciente para você. Então não perca a oportunidade de agradecer o seu paciente, principalmente por ter confiado em você, no seu trabalho, para poder fazer o caso dele, tá? E peça feedback. Peça feedback, porque muitas vezes ele quer falar algo que não agradou, não foi legal. E quando você não pede feedback, olha, foi tudo bem, você sentiu algo, te incomodou, como foi a experiência? Isso mostra que você se importa, que você quer ouvir ele, que você quer cuidar dele. Aqui eu coloco um caso, um vídeo que a doutora Flávia me mandou, um depoimento muito legal. Ela pediu feedback e eu acredito que ela se surpreendeu, porque foi bem emocionante, eu achei bem legal esse feedback aqui. Endodontia sem dor. Inicialmente parecia a música da Maísa, meu mundo caiu, eu fiquei apavorada porque todo mundo fala da questão de canal, porque dói muito. Então eu vim com toda aquela coisa do achismo que todo mundo fala, aí chegou na hora o coração acelera, aquela palpitação, aí teve a sedação, teve o atendimento que foi muito bom, ela conseguiu me acalmar, segurança também no trabalho, ela, fazia tudo certinho, porque muita gente que eu conheço reclama que depois dá problema, então faz o canal, depois tem problema. E o meu, assim, foi um sucesso do início ao fim. Tô aí já tem mais de um ano já com o canal. Nunca tive problema, nem parece que eu fiz canal. Por isso que eu fiquei super tranquila. Então, assim, passou o remédio, deu tudo certo, o dente deu, não ficava sentindo dor. Tanto que eu conseguia conversar na consulta, ficar tranquila. Então, assim, pra mim era um momento muito bom. Era até, tipo, de relaxamento. Muito oposto do que eu vinha. Então, assim, todo mundo que tinha me falado, eu falei, olha, a minha experiência com o canal foi maravilhosa. O seu canal em si não é uma coisa boa, mas a minha experiência foi maravilhosa. Antes, durante, depois, então assim, me explicou a questão dos canais, que o dente tem mais de um canal, que tem que preencher todos, porque justamente quem tem problema depois é porque não preenche todos, por ela usar o telescópio, por ela usar o microscópio, ela tinha uma visão melhor, então é um diferencial, foi o que me deixou até mais tranquila. Eu falei, então, graças a Deus não vai ter nenhum problema. Então, assim, eu tava muito bem esclarecida. E ela sempre mostrava, perguntava, depois a gente via lá o dente bem preenchido, ficou lindo assim, o resultado. Então foi bem satisfatório para as duas, para ela e para mim. A confiança na Clean e na parceria que vocês tinham. Então, assim, o que eu gostei daqui é que cada um é muito bom na sua área, se desenvolve e aplica. Então, eu sei que todos são muito bons em tudo, mas a gente pega quem é melhor no que ele se destaca mais. E ela tinha esse diferencial na parte do canal, então eu fui fazer o tratamento com ela, tranquila pela indicação de vocês, pelo corpo de vocês. Surpreendentemente maravilhoso. Porque canal é uma coisa que assusta, né? Então você fala, nossa, canal, isso aí. Aí vem o medo de perder o dente, a dor. Nossa, mas vai dar certo. Todo mundo fala, o meu eu fiz canal e não deu certo, tive que refazer. Eu falo, meu Deus do céu, já não sei se vou aguentar o primeiro canal, quem dirá refazer depois. Então, assim, aqui eu tive a tranquilidade de saber que eu ia fazer um procedimento que não era fácil, não era simples, mas que ele seria muito bem executado. Tanto que eu fico tranquila porque o meu canal tá muito bem fechadinho, tá tudo certo, apesar da dificuldade que ele trouxe, mas era por causa do meu dente, que ele é um dentinho complicado. Ele é enorme, mas ele é complicado. E por último, continue presente. É aquilo que eu falei para vocês sobre uma vez paciente, paciente para sempre.
Você não pode abandonar o paciente porque o tratamento de canal foi concluído, porque o tratamento acabou. O tratamento não acaba. Lembre-se que vocês são dentistas e o dentista é responsável por cuidar da saúde, da função e da estética. Então o paciente precisa voltar para que você veja como é que está a saúde dele, para que você oriente ele, para que você indique ele para outras pessoas, porque ele não vai ter capacidade de se autodiagnosticar. Então, muito provavelmente, se ele sumir da sua vida, ele vai voltar com uma fratura, com uma cárie nova, porque você não estava ali com ele em contato para prevenir ou para orientar ele da melhor maneira. Então, eu coloquei 3 tópicos aqui nesse ponto de continue presente, que é mensagens periódicas para que ele lembre de você, para que ele saiba que você se importa. Então tá tudo bem, aquele dente que a gente tratou voltou a doer, resolveu, tá tomando o remédio, como é que você tá? E finalizou com o implante, finalizou com o laminado, fez o clareamento que você queria fazer, gostou do colega que eu te indiquei. Então, continuar presente dessa maneira, né? Mandando mensagem, perguntando como é que ele tá. Marcando retornos programados, né? Tendo retornos, né? Olha, daqui a 4 meses eu quero te ver, daqui a 6 meses eu quero te ver, já deixar ali marcadinho, falar assim, não, preciso te ver porque a gente tem que acompanhar esse dente, a gente tem que ver se vai ter alguma reabsorção, se tá tudo direitinho, se a dor sumiu, e também vou cuidar da sua saúde, não vou deixar que nada mais aconteça aí em relação a gengivite, periodontite, cárie e qualquer outro tipo de problema. E continue gerando conteúdo de valor. Então, conteúdo de valor constante. Onde? Através dos canais de comunicação, aqueles canais que a gente falou lá naquele modelo de negócio. Então, como é que você continua presente? Não precisa ser diretamente, mas indiretamente ele está vendo você compartilhar uma orientação bacana nos seus stories, no seu feed, no canal do YouTube, enfim, nos canais que você determinou ali que vai acontecer a comunicação, que você vai ter o relacionamento com o seu paciente. Quando o cliente tem uma experiência de atendimento satisfatória, ele recomenda a marca, produto e ou serviço para outras pessoas. No caso da odontologia, quando um paciente tem uma experiência satisfatória, ele provavelmente vai trazer o pai, a mãe, o marido, o irmão para fazer tratamento também. Então ele vai indicar o serviço, né? A gente não está falando de produto aqui, a gente está falando de serviço, né? Então ele vai indicar o lugar que você trabalha ou vai indicar você, né, para outras pessoas, porque ele teve uma experiência positiva, né, uma experiência de atendimento satisfatório. E aí eu trago uma definição aqui da Gisele Paula do que é atender, né? O endodontista de valor, ele, como eu já falei aqui durante toda essa aula, ele se preocupa com a técnica, ele é muito bom tecnicamente, tem que ser atualizado dos recursos mais modernos, da melhor maneira de tratar um problema, mas ele se preocupa também com o atendimento, com a experiência que o paciente vai ter com ele. E a definição de atender que a Gisele Paula criou, eu achei incrível, que atender é ouvir, é acolher, é resolver, é se importar de verdade. Quando feito de coração, tem poder de mudar a vida de alguém. Atender é um ato nobre, é um superpoder. Então, todo dentista tem um superpoder de transformar a vida do outro, quando ele faz com amor. Pena que nem todos enxergam e levam isso tão a sério, né? Focam muito na técnica, mas atender é ouvir, né? É resolver, é acolher, é cuidar. Então, eu espero que, de fato, vocês internalizem esse conceito, né? Todos esses pontos que eu trouxe para vocês em relação a como gerar valor, né? A como encantar um paciente, a como se diferenciar, tudo isso, todos esses pontos vão ajudar vocês a se diferenciarem, porque vocês vão estar fazendo algo que poucos fazem, então quando você faz algo que poucos fazem, automaticamente você está se diferenciando. E aí eu trago também essa frase, endodontia de valor é sobre posicionamento. Mais uma vez, você precisa se posicionar. Como você quer atender? Ah, mas o paciente não paga, o paciente não valoriza, não importa. A valorização é consequência de um posicionamento, é consequência de uma comunicação. O seu atendimento, ele tem que estar pautado no que você acredita, independente do outro. Sempre vai ter alguém que vai preferir você
da maneira como você faz, com o valor que você cobra. E você tem que ser fiel a esse posicionamento. Endodontia de valor também é sobre comunicação, mais uma vez, reforçando aqui. Então, não basta só internalizar essa teoria, tem que comunicar, tem que, de alguma maneira, através de imagem, através de depoimentos, através da sua reputação, você vai ter que comunicar que você defende isso, que você acredita, né, nessa filosofia, que você vive esse posicionamento, que você tem esse posicionamento. Então, endodontia de valor também é sobre saber se comunicar, é sobre comunicação. É sobre excelência técnica também. Então, eu não vou deixar a técnica de lado. A técnica é tão importante quanto, por isso que eu trago essas imagens aqui. Quero agradecer por vocês terem chegado até aqui nessa aula. Espero que faça a diferença, que vocês levem esses conceitos para a vida de vocês e que vocês realmente entrem para esse time de endodontistas que fazem a diferença e que realmente se destacam aí no mercado. Muito obrigada.